Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a mais um devocional do casal. Eu queria meditar com vocês aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, finalzinho do Sermão da Montanha. Jesus estava pregando, o famoso Sermão do Monte. Começa com as bem-aventuranças, bem-aventurado os que choram, bem-aventurados os humildes de espírito, enfim. Prega todo aquele sermão, e lá no finalzinho, Mateus capítulo 7, no verso de número 28 e 29, diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Essa expressão é maravilhosa quando o autor bíblico diz assim, que Jesus ensinava como quem tem autoridade. Era diferente o ensino de Jesus do ensino dos escribas. E essa coisa de ter autoridade na fala é muito importante dentro da família, dentro da casa, muito importante dentro do casamento, especialmente na criação de filhos. Quando nós criamos filhos, nós precisamos falar como quem tem autoridade. E Jesus ensinava assim. O autor bíblico traça uma diferenciação entre o ensino de Jesus e os ensinos dos escribas. Olhavam para os ensinos que os escribas davam e não sentiam, vamos dizer assim, muita firmeza naquilo. Parecia que tinha alguma coisa duvidosa dentro daquilo que eles ensinavam. Por quê? Porque não havia autoridade. O peso da autoridade é importante dentro da criação de filhos, principalmente. E quando eu falo peso da autoridade, eu não estou falando de disciplina, nenhum tipo de disciplina, se bem que ela também faz parte disso. Eu não estou falando de você se comportar como uma pessoa mais velha, ou o pai, ou como o provedor. Eu mando em você, ou eu que sou o provedor da casa, eu que trago dinheiro, que ponho comida dentro de casa, então eu mando, eu tenho autoridade. Não é nada disso que o texto bíblico está falando com a gente aqui. O texto bíblico está expressando essa autoridade, porque exatamente aquilo que Jesus ensinava era aquilo que ele fazia. A autoridade, ela está intimamente ligada com o testemunho. E é por isso que aquilo que os escribas ensinavam não tinha autoridade. Por quê? Porque aquilo que eles ensinavam não estava alinhado, não estava harmonizado com o testemunho deles. Aquilo que eles faziam era diferente daquilo que eles ensinavam. Era mais ou menos vivendo aquela máxima que diz: faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Eles ensinavam uma coisa, mas agiam de outra forma. Jesus não. E é por isso que aqui você vê o autor bíblico dizendo que ele ensinava com autoridade. Por quê? O ensino de Jesus e a autoridade de Jesus tinha a ver com a verdade. Tinha a ver com coerência. Tinha a ver com testemunho. Aquilo que Jesus ensinava era a verdade. Aquilo que Jesus ensinava era exatamente o que ele vivia. E quando nós falamos de criação de filhos, e eu estou aqui falando sobre isso com você hoje, nós devemos pensar que, como pais, tudo aquilo que nós falarmos com os nossos filhos tem que ter esse peso de autoridade. Peso de autoridade que é verdade e que é coerente. Ou seja, é verdade porque eu não vou ficar omitindo e nem ocultando as coisas. É verdade
porque aquilo que eu ensino está baseado na Escritura, na palavra de Deus. É verdade, porque eu não vou mentir para o meu filho para poder obter dele alguma obediência. Não, eu vou falar a verdade. É verdade, porque eu não vou fazer negócios, né? Não vou fazer combinações de negócios com o meu filho, eu sou o pai dele. Eu devo ter autoridade e devo falar com verdade. Mas esse ensino também tem que ter coerência, diz a palavra de Deus. Essa palavra autoridade tem a ver com coerência, sim. Tem que ver, eu como pai, aquilo que eu ensino para o meu filho é exatamente aquilo que eu faço. Se eu digo para o meu filho que ele não deve ficar vendo muito celular, que isso vai ser prejudicial para a vida dele, eu também preciso agir assim. Se eu digo para o meu filho que ele precisa ler a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus todos os dias, porque isso vai ser bom para a vida dele, eu também preciso fazer isso. Se eu digo para o meu filho que ele precisa ser uma pessoa honesta, que ele precisa ser uma pessoa boa, que ele precisa ser um bom estudante, né? E eu também preciso ser um bom trabalhador, eu também preciso dar um bom testemunho e ser coerente, porque a autoridade tem a ver com coerência. Quando nós falamos dentro de casa e quando nós pensamos em Jesus, que ensinava com autoridade, cujo ensino é diferente dos fariseus, que não tinham essa autoridade, e quando a gente pensa em autoridade como verdade e coerência, e a gente transfere isso para dentro da nossa casa, como pais, aquilo que nós ensinamos para os nossos filhos tem que ter esse peso de autoridade. Autoridade que é o ensino da verdade, nunca mentir, nunca enganar. É a autoridade que é o ensino da coerência. Aquilo que eu mando, ou aquilo que eu falo com os meus filhos, eu faço. Eu não fica só na retórica, não fica só no mandar. Eu também sou alvo disso e eu também faço isso, porque a autoridade tem a ver também com coerência. Eu queria deixar essa palavra com você hoje, que é pai, para que o seu ensino para o seu filho tenha essa autoridade, tenha esse peso da autoridade que o ensino de Jesus tinha com as multidões. Lembre-se bem, a autoridade, o ensino da autoridade tem a ver com verdade, tem a ver com coerência. Seja verdadeiro e seja coerente com aquilo que você ensina para os seus filhos, e aí você vai ter autoridade com eles. Eu queria deixar essa meditação com você hoje. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe seus filhos. Fique na paz de Jesus.